eu sou a Priscila Rodrigues, sou astróloga, numeróloga, terapeuta holística, energética, psicanalista, espiritualista e hoje começa mais um Astrologia por Priscila. No programa de hoje nós vamos entender como que está o céu astrologicamente no mês de maio. Viemos de abril já com um super presente do universo, que foi o eclipse solar, que aconteceu ali no dia 20. E esse eclipse solar, ele foi a porta, literalmente a abertura, para que diversos acontecimentos possam fluir na nossa vida em até pelo menos 6 meses. Então, a gente pode bater o martelo que até mais ou menos o final do ano, diversos acontecimentos vão ser decorrentes desse eclipse solar. Lembrando que todo eclipse solar tem uma projeção de acontecimento e de realização na nossa vida muito forte. E este em especial já dá o início da colheita para os primeiros frutos que plantamos, principalmente no comecinho do ano. Então, está aberta a temporada de colheita, mas entramos em maio com algumas projeções que podem ofuscar o nosso entendimento diante dessa colheita. Sim, o nosso emocional vai ficar bastante nuancioso, se é que podemos dizer desse jeito, durante principalmente o comecinho de maio. Isso acontece porque não só teve o eclipse solar, como um dia depois teve quem? Mercúrio retrógrado. Eu disse para vocês no programa em abril o quanto esse Mercúrio retrógrado ele tem um papel especial e até mesmo um pouco diferente em relação à projeção astrológica dele. Vendo por uma astrologia mais esotérica e seguindo até mesmo uma linha karmática, o Mercúrio retrógrado que veio logo depois do eclipse solar, ele traz um combustível extra para que diversos acontecimentos possam acontecer com um fim de resolução karmático. E muitas vezes, principalmente quando fazem atendimento comigo e vem esse assunto karma, lembrando que já temos um programa aqui onde eu falo só sobre karmas. Mas o mais importante de tudo, quando a gente fala sobre esse assunto, é que você não precisa necessariamente saber se é karma ou não. E menos ainda, por que este karma está acontecendo agora. Muitas vezes a gente se apega nos motivos, mas a grande verdade é que para você viver um momento karmático da melhor forma que você pode viver, é literalmente acionando essa melhor versão. Então, se é karma ou se não é, mas se é e você sabe que é, simplesmente viva da melhor forma que você pode. Entregue o seu melhor, doe o seu melhor. É esta energia que vai fazer com que o karma seja solucionado, resolvido, queimado e transmutado. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a retrogradação, vendo por essa linha astrológica, ela tem esse papel de solucionar, de resolver aquilo que possa ter ficado um pouco estagnado, um pouco bloqueado. É também bem interessante olhar se algum cenário da sua vida ficou, entre aspas, estagnado, ou você começou a se conectar com algumas crenças limitantes em relação à forma como você vê e vive esse cenário. Então, por exemplo, seu cenário financeiro estava indo super bem. Aí, depois do eclipse solar, com o Mercúrio retrógrado, você começou a perceber que as coisas não estavam fluindo mais tão bem. Você começou a se deparar com alguns medos, algumas inseguranças que, se você para pensar, ou tá muito ultrapassado, ou você mesmo não se conecta com isso. E o que isso pode dizer? Alguma coisa que veio e pipocou nesse momento, justamente para que você possa acionar o seu melhor lado, sua melhor forma de ver e viver tudo isso, para que isso possa ser queimado de uma vez por todas na sua vida. E aí entramos então em maio com toda essa energia astrológica e principalmente no começo de maio, para celebrar a abertura do mês, temos o início de Plutão retrógrado. Acabei de falar o quanto um planeta retrógrado tem também uma perspectiva karmática, e se a gente soma
tudo que já estava sendo aberto em abril, com principalmente essa entrada de Plutão retrógrado, concorda que agora teremos uma avalanche de acontecimentos para literalmente tirar da frente tudo aquilo que está nos bloqueando. É claro que aqui eu trago as projeções diante da melhor forma que você pode viver isso, mas olhando pela polaridade sombra, você pode se conectar com muitos medos, muitas inseguranças e acabar sem perceber e paralisando a sua trajetória evolutiva. É claro que eu acredito que aqui todos nós evoluímos, eu acredito que aqui estamos para isso, mas às vezes a gente dá uma titubeada, às vezes a gente tira o pé do acelerador nesse processo porque a gente se depara com muitos medos, muitas inseguranças e esses medos e essas inseguranças estão mais infantilizados. Então cuidado principalmente com isso, porque com a entrada de Plutão retrógrado ou vem para tirar tudo da frente ou vem para colocar muita coisa na frente. A gente segue depois com algumas conjunções acontecendo que vão contribuir exatamente com essas polaridades que eu trouxe aqui para vocês, mas numa perspectiva muito mais positiva. Mas o que acontece no dia 5 de maio? Um eclipse lunar. E aí vem literalmente um brotar de sentimentos. Porque eu sempre trago essas duas vertentes, porque a gente tem o livre-arbítrio. E é muito importante você ter a consciência do que você está escolhendo para viver esse momento. Se você pega tudo isso e escolhe viver de uma forma mais positiva, mais otimista, não se deixando abater, deu medo, mas eu consigo ir por esse caminho que é um pouco mais confortável, então esse eclipse lunar que vai acontecer no signo de Escorpião vai literalmente mostrar para você o teu poder pessoal, a tua força. Mas se você se deixar abater, assim como todo escorpiano e todo escorpiano, é 8 ou 80. Você pode acabar se sabotando, achando que você não é boa o suficiente e tantas outras crenças de inferioridade, de incapacidade. Então, olhe pela perspectiva positiva. O universo não conspira contra ninguém. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência para usar todos esses posicionamentos a nosso favor. E quem já tá no flow, já tá sentindo que essa ressignificação do seu poder pessoal, das suas capacidades, está acontecendo de uma forma muito grandiosa. E é literalmente viradinha de chave. Então, para quem tá no flow, continua fluindo, porque a tendência é você literalmente sentindo até mesmo como saltos quânticos aí na sua jornada de autoconhecimento. Depois então desse eclipse lunar, você pode acionar então uma vertente indo super pro otimista, ou você pode acionar uma vertente mais não otimista assim, um pouco mais pessimista. Então cuidado com a montanha russa de emoções, principalmente depois do dia 5, porque aí vem essa perspectiva de dar essas osciladas. E assim como Escorpião, talvez ficar um pouco mais 8 ou 80 diante da vida, diante dos acontecimentos. Depois disso, a gente tem sim alguns outros posicionamentos fluindo e contribuindo para tudo isso, o que é muito importante, porque é como se o céu todo, principalmente Mercúrio fazendo diversos sextis com outros planetas, principalmente Vênus envolvido, então todos esses aspectos de Mercúrio insistiu com Saturno, Mercúrio insistiu com Vênus, são todos os posicionamentos que afloram uma personalidade mais madura, olhando por um lado mais positivo da vida. E isso é essencial. Então, cuidado para vocês não vibrarem de um jeito, enquanto tudo está fluindo para vibrar do outro jeito. Qual é o detalhe que eu trago para vocês? No dia 15, Mercúrio encerra o seu período retrógrado e volta ao seu movimento normal. Então, se você passou durante o período de Mercúrio retrógrado com alguma questão voltada para a comunicação, pode ter certeza que depois do dia 15 as coisas começam a melhorar e provavelmente mais para o final do mês ainda
tende a melhorar mais. Às vezes, não é porque o planeta saiu da retrogradação naquele dia que a gente já sente esse flow melhorando. Às vezes leva um tempinho ainda mais quando envolve uma retrogradação. Mas a cereja do bolo, definitivamente para maio, é o ingresso de Júpiter em Touro. E aí é literalmente a coisa mais maravilhosa do mundo, porque Júpiter estava em Áries, trazendo literalmente a nossa compreensão maior e mais elevada através da nossa personalidade. Então, o quanto durante todo esse período que Júpiter esteve em Áries foi importante para que a gente compreendesse a nossa personalidade, o nosso jeito único de fazer as coisas, assim como um ariano, uma ariana muito bem resolvida com o seu signo. Quando ele ingressa em Touro, é como se esse professor, que fosse Júpiter, estivesse falando: agora você entendeu o quanto você é a protagonista ou protagonista, o quanto quando você segue a sua intuição em fazer as coisas de uma forma empática, com amor próprio, as coisas dão certo. E aí ele traz a concretização de conquistas materiais através dos aprendizados que você teve durante a estadia dele de Júpiter em Áries. Por isso eu falei tanto no comecinho do programa o quanto é importante a gente se certificar e se confirmar das nossas crenças de capacidade, das nossas crenças de poder pessoal. Porque quando a gente entender isso, assim que Júpiter ingressa em Touro, ele abre um caminho para que a gente possa conquistar tudo o que a gente quiser através dos nossos próprios esforços, tendo a certeza de que a gente vai conseguir seguindo a nossa intuição. Então, recado dado. Já deu para entender o quanto o universo está trabalhando na lapidação da nossa personalidade. Agora, vou trazer uma reflexão aqui para você. Você acha, por acaso, que tudo esteja acontecendo no signo de Touro? Eclipse solar. Logo depois vem ingresso de Júpiter em Touro, aí veio o eclipse lunar no signo oposto complementar a Touro, e agora vem literalmente mais um... Se antes a gente falou que Júpiter em Touro era a cerejinha do bolo, agora vem literalmente a decoração desse bolo, para ficar cada vez mais e mais bonito, porque no dia 19 teremos uma lua nova em Touro. E se antes eu falei que a gente já estava ali numa portinha aberta para todas as conquistas, agora é oficial. Então, se você tá nesse flow, pode ter certeza que tem uma perspectiva muito positiva de conquistas financeiras e materiais para você a partir do dia 19. Faça por onde, faça a sua parte, confie em você. Isso está aberto para todo mundo e isso é o mais legal. É claro que é importante ter passado por toda essa experiência antes para se certificar de que a gente é capaz, mas tudo isso está aberto e está disponível. E quando vem essa lua nova, é literalmente para você se conectar com as conquistas materiais que você quer, porque você se sente merecedora, porque você reconhece o seu valor e então você consegue entender o valor daquilo de material que está chegando até você. Muito lindo, né? Maio traz toda essa perspectiva. Depois, no dia 21, Sol ingressa em Gêmeos com diversos aspectos também super bacanas. Ali por volta do finalzinho de maio, ali por 25, mais ou menos, é um dia pra gente ter um pouco mais de atenção só em relação aos nossos comportamentos, pra gente não estar muito indecisa. Geralmente, quando o Sol ingressa em Gêmeos, a gente acaba ficando um pouco indecisa diante dos caminhos. Então, é muito importante a gente sempre seguir o que a gente já tinha pensado antes, com o que a gente já estava certa. Às vezes essa indecisão brota não para ajustar a rota, mas porque algum medo é acionado e engatilhado. Mas num resumo muito positivo, maio tende a ser um mês muito maravilhoso para sua colheita pessoal. E é isso que eu desejo para você, que maio seja um mês incrível, que você se conecte com toda essa projeção positiva e que ela se manifeste na sua vida da forma mais grandiosa e abundante, porque Touro é este signo, é o signo da abundância, é o signo da prosperidade e dos valores, sejam eles pessoais ou materiais.
E é isso, eu encerro o programa de hoje com essa manifestação maravilhosa para você e eu te vejo no próximo programa. Qualquer dica, qualquer sugestão, manda pra gente. E eu também te espero nas minhas redes sociais. É isso e até o próximo.